ver a rua que tens que apanhar, não é? Agora é que estou a ver a fábrica que tens para lá. Então tu vais-me perguntar a mim como é que é. É, sei lá dessa merda. Ai! Como é que investeste para a música? Não, isto não está lá, para não. Eu não. Ei! Eu aceito falar de tudo, menos de merdas subliminares como essa. José Cid. José Cid é a canção do Nasci para a Música. Foi e agora eu é que pago. Foi ele, não fui eu? Está bem, estás cá, José Cid. Estamos em 1975. E o que é que estás a fazer Em 1975 estou a acompanhar aquilo que era a Revolução, estou a tocar nas garagens do meu bairro, que era o bairro da Encarnação, e onde toda a gente tinha uma garagem para tocar, e pensava que aquilo me alimentava o ego para toda a vida. Era isso que eu estava a pensar. Também pensava que o ato revolucionário que tinha acontecido me ia alimentar o ego para toda a vida. São destas coisas. essas bandas? Estamos a falar de uma banda de 75. Não, aquilo era assim. Todas as casinhas do bairro de Encarnação tinham uma garagem ou um sótão. E muitas delas tinham lá sempre a bateria, os amps, e depois o pessoal saía de umas para as outras para ir, levava os instrumentos e ia tocar. E era isso que eu fazia. Pronto. Tinha aquelas mais certas, onde toda a gente queria que eu fosse para lá e tal, e tocava com músicos diferentes coisas. Tocavas algum instrumento? Às vezes tocava guitarra. Às vezes tocava guitarra. Cantavas? E cantava. Fazia essas coisas. Podemos dizer que havia uma musical underground? Havia uma espécie de movimento underground, né? Onde o pessoal se encontrava e onde o pessoal começava a escrever a história dos anos depois que vieram. De quem? De conjurados. Não, era a juventude na altura, cansada dos José Cids e dessas coisas dos Tantra e dessas coisas que tinha, e que queria fazer coisas diferentes, novas, dar-se a conhecer e tudo mais. Vi muitas vezes os Tantra e depois vi os Paraígos já de Frodo, que também foi muito interessante. Não, sim, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. O que seguiu a seguir era óbvio que não tinha nada a ver. Portanto, era muito mais um pré-punk e depois um punk assumido. Não tinha nada a ver com isso. Como é que chegaram as notícias sobre o punk? Quer dizer, como é que se tem informação sobre o que se fazia antes? No meu caso pessoal, era apenas por um lado, era por um lado principal. Era uma coisa que eu conseguia assinar, que se chamava Rock and Folk. Aquilo era interessante porque nós sabíamos inglês, mas não éramos nenhuns crânios naquilo, e portanto uma revista demorava imenso tempo a ler e a descobrir. Essas eram as informações. Tínhamos não musicais,
mas também da vida dos artistas, e percebes? Antes de lá o Tomás ou um outro qualquer dele mandar ter posto na Avenida da Liberdade uns cartazes que tinham aquilo que para nós era o icon daquelas coisas que se utilizava para pôr nas árvores, antibichos e não sei o quê, que era uma caveira e com umas mãozinhas assim de lado. Aquilo dizia droga, loucura, morte. Mas nós nunca percebemos o que era aquilo. A nossa informação sobre isso era quando só via o Neil Young dizer que eu fiz assim, meti aquele ácido e tal, e não sei o quê, e essas eram as nossas informações e era aquilo que nós sabíamos. Sim, antes do 25 de Abril já havia. Não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que nós fumávamos aquilo como uma coisa que os músicos também fumavam e nada mais. Quer dizer, pronto, não havia outra ligação. O que é que era a droga, os malefícios da droga, ou se aquilo fazia bem ou fazia mal, e fazia bem a uns e mal a outros. Não tínhamos patavina informação nenhuma sobre isso. Depois do 25 de Abril, vieram aquele pessoal todo das ex-colónias e trouxeram boa erva, é verdade. É verdade. As charumas e as liambas e os beijos-colas, aquelas palhaçadas todas, mas era bem mais agradável, sim. Trouxeram acima de tudo uma coisa que nós não estávamos habituados, que era a manter o ritmo constante, a ter sempre ritmo, percebes? Eu lembro-me, por exemplo, das reuniões que nós fazíamos numa cervejaria no Arieiro, em que juntávamos aquele pessoal todo, que depois haveria de dar os faíscas, os heróis de mar, os Minas e Armadilhas, os Raios e Coriscos, os Aqui del Rock, aquelas coisas todas. E o pessoal, nessa altura, falava de música, mas não a estava a sentir como na sala de ensaio, por exemplo, entendes? E o pessoal que veio da África tinha aquilo sempre presente. Era a grande diferença. Porque quando nós estávamos a discutir, por exemplo, o sentido de uma cantiga, eles, quando queriam dizer alguma coisa, diziam já cantando e já mexendo, entendes? Foi essa a grande novidade, que está hoje à vista. Não é? Sim, digamos que a encarnação era a parte regional e o Ariés já era a parte distrital, sim. Esse pessoal da Munique era o Zé Pedro, era o Paulo Borges, que hoje ensina filosofia, como toda a gente sabe, professor da minha faculdade, uma maravilha. Era o Pedro Aires, e era toda aquela gente que teve depois aquelas bandas, como eu disse há bocado, como os Aqui del Rock, os Raios e Coriscos, as Minas e Armadilhas e por aí. Uma curiosidade, esse pessoal conheceu-se na cervejaria ou conheceu-se através da música e depois começou a cantar na cervejaria? Esse pessoal conheceu-se naqueles... Aquilo era uma espécie de conferência de líderes, vocês entendem? Aquilo eram indivíduos que nós encontrávamos num ou noutro espetáculo que havia, que encontrávamos aqui ou ali e que mostravam o seu currículo oralmente e encontrámos a Munique como ponto de encontro para esse pessoal todo.
Pois, nessa altura. Agora a pergunta foi na Munique que nasceram essas bandas? Dizer isso assim. Não, a Munique foi um grande impulso para isso, sabes? Porque ah, o pessoal estava. O pessoal, quando fazia uma banda, quando começava a tocar, não pensava tocar para as pessoas em geral. Pensava tocá-la para os amigos e para outros músicos e era tudo aí que se fazia. O pessoal estava habituado às coisas como os objetivos, os chinchilas, aquelas coisas, grandes produções e tal, e isso, mas nós não nos revíamos ali, não é? Portanto, aquilo passava-nos um bocado ao lado. O facto de nos juntarmos com pessoas com a mesma força, com a mesma vontade, com o mesmo acreditar em que era possível ir para a frente, impulsionou as bandas todas que saíram dali. Por alguma razão, a primeira que se torna conhecida são as faíscas. A primeira que se torna conhecida são as faíscas, sim. São as faíscas. Podemos dizer que foram as primeiras que assumiram o movimento punk, muito embora não fossem os mais punks que havia, né? Mas nessa altura era o Zé Pedro, ou o Zé Pedro e eu, e mais uns tantos, mas não era mesmo o Pedro Aires, por exemplo. Se, Não tem atenção nisso porque aparecem os chutes. é também no seguimento disso que aparecem os chutes, sim. Era. Manager, não é? Eu ia com as faíscas também, ia para o palco e empurrava as pessoas, dava-lhes palmadas para que elas se mexessem para puxar por tudo aquilo e não tínhamos posição definida. Aliás, era impossível ser manager dos faíscas quando os faíscas tinham um baterista muito especial, que é o Ramalho, que não dava hipóteses a manager nem a coisas do género. Mas é verdade. Não, era o gajo que tinha que estar sempre com o olho no dinheiro e não sei o quê. A nossa ideia, penso que de todos, não tinha nada a ver com isso. Era uma alegria do caraças poder ir, como me lembro dos faíscas, tocar a espinho, não é? Portanto, pois, a maioria das coisas surgiu na altura de um outro café dali, que era o Vavá, que era onde estavam a nascer os Simões e todos aqueles gajos que depois haveriam de ser importantes nestas grandes empresas de agenciamento e tudo mais. E era por aí que nasciam as coisas. Eu fui com as faíscas a Espinho fazer a primeira parte dos aquela banda que depois deu os trabalhadores de comércio e tudo mais. Arte e ofícios, precisamente. E foi engraçado porque depois andaram imensa gente atrás de nós para nos bater e aquelas coisas. Exatamente. Isso era uma coisa que não fazia sentido. Então vem aqui uns gajos armados em maus quando os maus somos nós. Não é? Isso tinha. Pronto, há bocado estavas a dizer que começaram a falar mais isso tinha alguma referência. A imprensa não estava preparada para se preocupar com isso.
os, eh, pronto, os jornais de costume, os generalistas, né? Claro que não se iam relar com isso, e muito menos nessa altura, que tinham outras preocupações superiores, que era o PREC e as coisas todas que adivinham e que decorriam da Revolução, ainda quentinha. Portanto, não havia assim grande espaço para isso. Nessa altura a música vivia dos cantos livres. Era aquelas coisas em que se juntava aquele pessoal todo para tocar cantigas de combate. O Grupo de Ação Cultural Vozes na Luta foi aquele que me deu a maior das forças para acreditar que se podia fazer música em Portugal. É interessante. Pelo exemplo, por aquelas músicas que literariamente poderiam não dizer muito, mas que tinham aplicações de rock claras, como Casas sim, barracas não. Casas sim, barracas não, as casas são do povo, aquilo cheio de coisas, cheio de baterias e de guitarras e não sei o quê, fez-me acreditar. Como os GAC, ou um bocadinho mais ainda, foi aquele álbum que se chamou Fernandinho Vai ao Vinho, de Júlio Pereira, e que foi, pronto, que decidiu que Portugal era tão bom como os outros a fazer coisas. O movimento punk, digamos, herdou de alguma forma essa tradição revolucionária, ou alguma coisa dessa tradição revolucionária do pós-25 de Abril? A preocupação não era essa. Repara, como eu tinha dito lá atrás, a maior das nossas repressões era não haver apresentação pública. Nós logo em pensamento nem íamos para aí, portanto, a música até poderia ser uma coisa muito importante na parte cultural do nosso novo país, mas não era para nós. Porque nós dizíamos tudo incorreto, não era para nós definitivamente. Portanto, já essa revolta é que existia. Quando as pessoas dizem que os chutes e pontapés foram dar o primeiro concerto, que era para meia hora, e tocaram aquilo nos minutos, era a revolta em si. Eu quero mostrar a força que nós temos e tudo isso. E eu penso que isso é esclarecedor. E os textos das canções? Os textos das canções, esses talvez, esses sim, porque o movimento punk era muito mais próximo dos insociáveis, dos menos economicamente menos favorecidos e tudo mais, não é? Portanto, era natural que se falasse mais daqueles das questões sociais da rua. Eu fiz um filho àquela miúda, credo, porque é que eu fiz, mas como é que não se fazia? Isso era o nosso dia a dia, portanto era natural que aquilo fosse por ali. Chegaste a acompanhar o corpo diplomático? Com o corpo diplomático tive menos aproximação do que qualquer outra das bandas que saíram do Pedro Aires. Porque aí isso acontece ao mesmo tempo que a ascensão dos chutes e pontapés. Portanto, a minha preocupação já deixou de ser tanto aquelas reuniões de como é que as coisas estavam a decorrer, porque já tínhamos menos tempo, tínhamos que ensaiar mais, tínhamos concertos para dar e tudo mais. Quer dizer, digamos que nessa altura, e porque passava muito tempo em Almada,
era mais que os UHF do que com o Quarto Diplomático. Os UHF, que eram antes do UHF Alma Danada, eram muito ciumentos. Não gostavam muito da nossa. Não gostaram muito do nosso aparecimento, porque também. Mas isso é um problema que acompanha os UHF, e eu gostava de dizer aqui que considero que todos os músicos, todos os génios que tiveram alguma ligação com a esquerda foram prejudicados a partir dos anos 80, ao longo de toda a sua carreira. E podíamos falar no Carlos Paredes, que é um gênio mundial, que faleceu hoje. Continuo a tocar lá em minha casa, sempre. E o próprio Sérgio Godinho, o Zé Mário Branco, o Jorge Palma. A seguir aos anos 80, todos aqueles que tinham alguma ligação com a esquerda foram terrivelmente prejudicados. Os UHF já eram, porque tinham um PA, era logisticamente muito superior às outras bandas todas, já tinham um PA, mas esse PA tinha sido patrocinado pelo Partido Comunista, portanto, naquela altura, hoje com os novos esquemas do mercado e tal, isso até é uma coisa normalíssima, mas naquela altura olhava-se um bocado de lado, quer dizer, eu só não tenho as coisas que aquele gajo tem, porque aquele gajo apoiou-se naquele partido para ter, quer dizer, havia esse esquema. Assim. Isso faz-me lembrar um tema que queria falar mais à frente, mas já agora estamos a falar de música e política, que é nos anos 80, a fase em que há uma série de bandas que são contratadas por diferentes partidos para atuar nas campanhas eleitorais. Sim. Como é que viste isso? Isso já é mais em meados dos anos 80, não é? Sim, mas pois isso é um bocado estranho. Eu lembro-me de uma vez ter sido chamado para ir tocar, mas isso já foi nos anos 90, portanto vamos lá voltar atrás. Eu continuo a achar que as pessoas não podem ter qualquer ideia sobre que esta banda ou aquela banda vai tocar para este partido ou para aquele, porque como depois aconteceu comigo, eu não vou tocar, se o PSD, por exemplo, me contratar para um espetáculo, eu não vou tocar para o PSD, porque o PSD até é daqueles partidos que gosta de ter os senhores todos no palco, e então eu tinha que tocar de rabo virado para as pessoas. Portanto, eu vou tocar para as pessoas e estou-me nas tintas se aquilo é um espetáculo do PSD, do PS, do PCP, de outros qualquer. E acho que os músicos em geral é isso que fazem. Tocam para as pessoas, não é? É um bocado como aquelas bandas que estão de princípio, que dizem que detestam concursos de música, mas se não forem tocar aos concursos de música não tocam, e portanto têm que ir, não é? E aqui é a mesma coisa, portanto, nós vamos tocar para as pessoas e estamos lá nas tintas para... Já aconteceram coisas muito desagradáveis por causa disso, mas foi lá muito mais para a frente já. Bom, mas há aqui já uma alteração de princípio, que já estávamos a falar de uma situação em que fazia-se aqueles projetos não exatamente para tocar para as pessoas, no princípio. Como é que se deu esse salto, digamos, de procurar chegar mais longe, ou chegar a mais gente? Ok. Isso não aconteceu pelas bandas, na altura, não aconteceu pelas bandas, nem tão pouco pelas pessoas. Eu ainda hoje gostava de juntar aqui pessoas no estúdio e tocar para elas e cantar para elas, e não ter que andar quilómetros para ir tocar para elas, pronto, mas eu compreendo que é assim que tem que ser. Não havia, por isso, essa preocupação. As bandas com
que já demonstravam ter alguns seguidores, algum carisma, começaram a ser procuradas. Portanto, eu, por exemplo, nos Ex-Votos, estive 4 anos até aceder a gravar, e foi porque já não aguentava os gajos da banda, quer dizer, que, querem-nos gravar e tu não queres, e não pode ser, e não sei o quê, pronto, e tive que alinhar com a democracia. Portanto, não houve alteração e acho que ainda hoje não há de todo isso, das bandas que tocavam nos seus espaços e não sei o quê, até porque elas desconheciam o que é que lhes ia acontecer. Ou foi a procura delas, começou a haver mais abertura, começou a haver mais imprensa relacionada com a música, começou a haver mais exposição e começaram a haver mais pedidos e coisas desse tipo para que essas bandas fossem tocar. Como é que começou a ser a vossa relação com a imprensa? Por exemplo, viam a imprensa como um meio de divulgação, não havia algum nível de publicidade, por exemplo, lembro-me, por exemplo, esta história da publicidade, lembro-me que houve aquele período em que houve o Rock Band, 50 semanas, pareceu ser o primeiro jornal de música, mais ou menos em Sim. dia. Isto foi uma coisa que durou pouco tempo. Isto teve fases e havia uma grande diferença. Puga. E então, temos ficado hoje, lembras-te? Desculpa, eu estava distraído com a bateria, mas acho que temos ficado. Estás a falar dos Heróis do Mar? Quando quiseres. Estávamos a falar nas bandas políticas, que tocavam cenas políticas e não sei o quê, e na contradição das bandas que queriam tocar só nos seus espaços, não queriam vir para a rua, e porque é que vieram. Foi aí que ficámos. A pergunta é, até que ponto é que essa primeira fase, digamos assim, tinha a ver com teatro? Naquele sentido de encenação, de um espetáculo mais pessoas? Punk não era assim. Punk não era encenado, punk era sentido na altura e consoante as pessoas que estivéssemos à frente, portanto não havia esse tipo de encenações. Eu lembro-me para me lembrar de alguma coisa parecida com a encenação, só me lembro dos gravadores que eu levava para pôr à frente do microfone, porque era uma coisa que se via muito nas imagens da Rock and Folk, que era aquilo cheio de gravadores, quando os gajos e cá não havia nada disso, então eu levava com a ideia de os partir a meio do concerto e fazer aquele efeito que era de comer a fita e ela romper-me os lábios e deitar sangue, era bonito. Tens fotografias disso, por acaso? Tenho uma ou outra, mas aí não tenho, do Dom Pedro V não tenho muito, porque o Dom Pedro V foi um ato isolado quase da minha parte. Foi na altura em que eu já acreditava que havia público para o punk, mas acreditava sozinho por causa das razões que falámos, porque as pessoas acreditavam que nunca iriam sair dali porque o mainstream, aquilo não era para nós, não é? E eu nessa altura já acreditava que sim, pelo menos havia coisas que eu dizia que as pessoas iam gostar de ouvir, e havia coisas que tantos outros diziam que as pessoas iam gostar de ouvir. E então tive que fazer esse Dom Pedro V sozinho. Ninguém me apoiou tipo nas responsabilidades, se aquilo que der para o torto, eu ajudo-te a pagar a sala, ninguém, nessa fase, nem nada disso. Houve um apoio dos aqui da Rock,
que levaram algum material, outros levaram outro material. PAs, era o Pedro Alenquer, percebes? Ninguém estava preparado para isso. E depois acabou por ser uma coisa do 14, de tal forma que eu no fim convidei toda a assistência para ir jantar, porque eu tinha tanto dinheiro, nunca tinha visto. E pronto. E fomos. Fomos para a Feira Popular, para um sítio que não tinha teto, Becobes, pronto, que aquilo depois teve que meter polícia, aquelas coisas e tal. Mas foi interessante. Olha lá, e isso passava, essas coisas aconteciam na rádio? Isso passava na rádio? Para a rádio? Não. Convém pensar aqui que os chutes e pontapés, e nós estamos a falar numa fase, por exemplo, em que os chutes e pontapés não tinham nada gravado, nem se pensava nessa hipótese. E os chutes e pontapés depois gravaram e foram proibidos em algumas rádios. O movimento punk e aquele que daria origem depois à música moderna portuguesa, ou lá o que quiserem chamar, não tinha... não era aceite, não era uma coisa aceite. Lá havia um empresário mais maluco que queria ser ele a apresentar a novidade e, portanto, arriscava. Mas depois havia realmente muitos concertos, mas esses concertos eram todos, ou quase todos, organizados por nós próprios. Portanto, não havia... E nesses concertos, muito embora estivessem cheios de gente, carregados de gente, como agora não se vê, não havia cá microfones, nem bloco de notas, nem nada disso. Quer dizer, aquilo decorria assim. Vocês chegaram a ir tocar a Cascais, vocês chutes, a fazer a primeira parte que havia com as Jones? Foi no Restelo. Fazer a primeira parte do Wilco Johnson, sim. Também foi muito interessante, porque depois tive ralharam comigo, porque eu andei por cima do piano do Wilco Johnson e que aquilo é muito feio, que não se deve fazer e tal. Mas eu não conhecia a Paula Bobó nessa altura, não conhecia estas coisas das boas maneiras. Como é que viste a chegada dos heróis? Quando os Heróis do Mar aparecem, eu tinha uma banda que só tocava no Rock House, mas tocava todos os fins de semana no Rock House, que se chamava Amor de Perdição, em que nós vestíamos de peles, tínhamos um indivíduo que eu adorava, que era o Braunino, que depois foi fazer uma banda chamada Ópera Nova, que era espetacular em ideias, e nós andávamos ali de alguns blusões transformados em calças e aquelas coisas, e daquela maneira. E tínhamos como instrumento especial, até porque havia um bocado na altura um pré-culto de bandas como o Human League e essas coisas, e nós queríamos desmanchar isso. Portanto, começámos a perceber que as pessoas estavam todas a aproximar-se daquele tipo de música e nós queríamos desmanchá-lo. Então usávamos o sainer, aquela coisa em que se batia, à frente, usava eu, isso e às vezes guitarra, e éramos vestidos dessa maneira. Os Heróis do Mar aparecem-nos depois muito parecidos. E é engraçado, porque nessa altura não existiam as coisas de agora, tipo aquele gajo está a me imitar, isso estava completamente fora, porque nós tínhamos andado, vamos lá entender, porque nós tínhamos subido todos juntos, não é? Tínhamos estado no punk todos juntos, tínhamos estado naquilo que se me dava já a desenhar como a New Wave juntos, e era natural que estivéssemos naquilo também juntos e da mesma maneira.
E foi interessante. O que eu acho é que depois de serem gravados os Heróis do Mar, eles foram, se calhar, das maiores, a quem foram cometidas as maiores injustiças que eu me lembro, enquanto resistente nesta história da música. Acho que a saída daquele álbum fenomenal, que toda a gente devia ter em casa, foi injustamente aceito pelos sets da altura e acabaram por fazer mudar de rumo aquilo que seria ainda hoje, naquele caminho, um fenómeno musical. Estou-me a referir à Brava Dança dos Heróis e a todas essas coisas. Sol, que é aquela que a guitarra fez. Exatamente, a saudade e essa coisa. Mas portanto, achas que eles refletiram o governo a partir daí? Quando saiu esse disco, o que aconteceu foi que eles foram acusados de direitistas. Naquela altura, acusar alguém de direita não é como hoje. Hoje acusa-se alguém de direita, mas até se deixa o gajo ouvir os nossos discos. Naquela altura, dizer que um gajo era de direita era dizer que ele era fascista. E isso existia a todo o nível. A forma como o disco foi escrito pelos jornais de referência da música que haviam foi nesse sentido. Foi que aquilo era de direita, um fascista e tudo mais. E criaram... E claro, não é que as pessoas não gostassem de ouvir, mas quem é que se arriscava naquela altura, em que ainda tudo não estava muito bem definido, a comprar um disco de direita? Epá! E isso faz... Eu acho que isso fez com que os Heróis do Mar... Foi isso que fez com que os Heróis do Mar mudassem de rumo. Porque se os Heróis do Mar... A pergunta se os Heróis do Mar mudaram de rumo, nem se deve pôr. É óbvio que a Brava Dança dos Heróis não tem nada a ver com o amor, ou com o só gosto de ti porque eu não sei, e tudo mais, não é? Sim. Sim, e com todos os álbuns de sucessos que fizeram daí para a frente. Vista esta distância, eu lembro-me de uma canção das últimas dos Heróis do Mar e a seguir lembro-me das Doce. Não tem nada a ver com os Heróis do Mar que estão no meu coração e que há de estar sempre. Mais perto desse período que a gente ainda não falou, mas que eu agora gostava de discutir contigo era o da cultura do playback. É uma coisa à qual tu ainda se afasta. Acho que... Vamos lá ver. Eu já não me chatei nada que as pessoas usem o playback. Façam lá o que elas quiserem. Gostava mais que isto fosse comum a todos. Se toca ao vivo, tocam todos ao vivo. Se tocam playback, quem quiser toca, quem não quiser não toca, vai-se embora. E acho injusto, por exemplo, que uma banda, e estou-me a lembrar, posso-me lembrar agora, por exemplo, do programa do Hermano José. Uma banda nova é obrigada a tocar ao vivo, não pode escolher, não tem essa hipótese de escolher. Mas se vier lá Britney Spears ou outra caramela qualquer, pode fazer como ela quiser. E a ideia que as pessoas têm depois não é clara. Aquilo não transparece a verdade. A verdade que é bonito nisto. Eu realmente não aprecio essas histórias dos playbacks.
E sei, e também a banda sempre me permitiu, como tem saxofone, acordeão, instrumentos que são acústicos, sempre me permitiu fazer umas habilidades que quando eles vão carregar no botão para o playback, eu digo agora não e fazemos uma gracinha com aquilo que temos e podemos fazer. É diferente, é assim, eu não me, eu não me imagino a tocar uma canção igual à frente de pessoas diferentes, estás-me a entender? Há coisas que pedem outro grau de sentimento, outro nível de, de esperar as coisas. Pronto, é uma coisa como outra Eu qualquer. estava a falar disto, digamos, naquela fase que a indústria chamou o boom do rock português, a divulgação começa a chegar à televisão, depois, sabes, jogos e tal, basicamente as pessoas começam tudo, mas em playback, mas mais típico é o televisiões, por exemplo. Sim, Aquilo eram performances, naquelas divulgações eram performances interessantes para a televisão. Mas, pá, lembro-me de poucos casos que tivessem piada. O GNR, quando apareceram, acho que fizeram uma coisa também com piada, transtornaram o playback e tal, mas a maior parte dos casos aquilo não deixava ninguém muito favorecido. Essa coisa do playback. não, nem eu não aprecio, mas também não me apetece estar a tecer muitos comentários sobre isso, porque senão depois chateia-me com discussões dessas coisas e isso. Eu não me agrada, não é. Aceito perfeitamente quem faça isso. De qualquer forma, às vezes também penso que há bandas que aparecem na televisão que ainda bem que aparecem em playback. Porque quando eu as vejo ao vivo, não tem nada a ver. Por isso, eu acho que as pessoas devem conseguir gerir as suas capacidades da forma melhor que puderem. Já não sou fundamentalista em relação a isso. Mas, a mim pessoalmente, mantenho aquilo em que acredito e que gosto e que me dá gozo. E o que é que te afastou dos chutes depois? O que me afastou dos chutes foi. Os chutes tinham, tinham lemas. Os chutes tinham ideias. E eu nunca consegui suplantar essa parte em que se moldam as ideias ao politicamente correto, ou, ou àquilo que a sociedade da Paula Bobone gosta. Eu nunca soube fazer essa transição. Quer dizer, achava que se fizesse isso deixava de ter as minhas capacidades. Portanto, como é que eu ia cantar o Semen, sentar a pensar na minha filha, que originou o tema? Quer dizer, não fazia sentido. Como é que eu poderia modificar coisas nas letras? Porque não era capaz. E a partir de determinada altura isso começou a surgir com frequência. Tipo, epá, ó Zé, hoje vê lá, foi a minha tia, a minha avó e não sei o quê, não exageres muito. E se calhar eu exagerava. Mas como é lógico de se perceber, deixei de ter. Comecei a acumular dúvidas. Eu gosto de acumular dúvidas, adoro desmanchar aquilo e procurar a razão das coisas, mas ali, e aí também fiz isso, mas a única coisa que eu percebi é que aquela espontaneidade, aquela verdade não se coordenava com, com o fazer discos, com o conquistar a imprensa, com esse tipo de coisas. Falar em discos, como é que eram os contactos com a indústria discográfica? Pois, nessa altura, aquilo não tinha nenhum contacto, quer dizer, nem pensar.
nunca procuraram gravar nesse sentido? Não. Curiosamente foi o Frodo que começou a insistir para que fizéssemos umas... Isso foi o golpe final. Porque quando eu ouvi o Seaman na fita, ainda por cima, o Manel tinha decidido fazer lá umas coisas com o órgão, eu fiquei arrepiado. Quer dizer, e aquilo ainda me desaproximou mais de toda aquela história. Não tinha nada a ver. Passaste a ser um espectador da música portuguesa e das outras acho que isso faz parte. Depois fui para Angola, tive 2 anos e aí foi tudo diferente. Porque aí também não havia muitas bandas em Angola na altura, mas havia muitas espécies de famílias, em que as famílias lá são enormes, né? E eles tocavam aquelas coisas todas e não sei o quê. E eu comecei-me a aproximar desse tipo, a cantar com eles, a querer aprender aquelas merdas, que nunca aprendi. E deu-me uma alma completamente diferente. Porque, ao contrário do que nós pensamos aqui, estou-me a lembrar, por exemplo, dos filhos de Kinaxis, eles não tocam só as músicas deles, eles tentam também fazer experiências de rock e não sei o quê. E quando eles fazem uma experiência dessas, cai-se para o lado, porque é espantoso. Claro, eu fui punk no aparecimento do punk, porque acreditava já nessa altura que aquela história do lá si dó, daquelas 3 notinhas ou 4 e tal, aquilo já estava a cansar, não é? Muito embora agora apareça mais ou menos de novo. E que era preciso dar alguma transformação naquilo. As transformações que aconteciam eu não gostava. Eram aqueles teclados enormes e não sei o quê, que aquilo fazia aquela... Portanto, eu achava que devia haver outras coisas. Depois houve algumas experiências diferentes, com saxofones, com coisas do género. E eu ali percebi que era possível juntar tudo. Fosse que instrumento fosse, caberia se fosse bem colocado. Lá tocava-se em Óbidos, era muito engraçado. Era, e morriam muitos por causa da guerra. Morria um angolano, o caixãozito ia lá para longe, depois estava uma senhora à porta, devia ser a mulher ou a mãe ou uma coisa assim, a apanhar umas kwanzas das pessoas que entravam, e depois havia um palcozinho ao lado para as pessoas tocarem e uns barris de cerveja que o governo oferecia porque ele tinha sido morto, morreu pela pátria, né? Era engraçado. Portanto, durante, digamos, a segunda metade dos anos 80 não estás cá? Na segunda metade dos anos 80 não estou cá, sim. Quando voltaste cá, o que é que achaste que aconteceu? Quando voltei cá, eu vinha cá todos de 3 em 3 meses, não achei estranho. A primeira coisa que eu achei estranho quando voltei para cá foi que fui preso. Porque, não sei porquê, se calhar porque tinha vindo de Angola, e eles tinham encontrado no blusão, misturado com o cotão dos bolsos, umas coisinhas que com cotão e tudo pesava 0,96 gramas, portanto era de mal. E fui preso por causa disso. Mas depois fui ao juiz e ele riu-se comigo, brincámos os dois e vim para casa. Fazia anos nesse dia. E foi bom, senão nunca teria conhecido a polícia judiciária da minha vida. Aquelas casinhas. Em relação à música,
à música que se estava a fazer. Ah, já era muita, não é? Já era uma diferença grande. E eu precisei de distinguir, de selecionar, de ver. Não era muito fácil nessa altura. De perceber os rumos, de perceber como é que eles tinham chegado ali, o que é que os tinha influenciado e tudo mais. E perdi algum tempo a estudar isso. Depois de sair dos chutes, não pensaste fazer outra banda? Não, eu fiz outra logo a seguir. Os Amor de Perdição, os tais que falei atrás. Depois voltei às garagens. Só que aí, e como eu trazia muita coisa escrita e muitas ideias, apeteceu-me fazer uma banda sem ser aquela coisa intermitente de pessoas a rodar. Queria um acordeão e queria africanos na banda. E comecei a ensaiar os ex-votos com essas ideias. Foi assim que andou. Depois fez o videoclipe do Se o Bordal Fosse Russo. Se o Bordal Fosse Russo, exatamente. Que foi muito giro. No meio das gajas, pá. O que é que achaste daquela passagem dos Heróis do Mar aos Madriganos? Eu já tive muita pena porque o Paulo era um grande amigo. O Paulo morava, sim, morava ao pé de nós. Morava ali ao pé do Monumental e de Liceu Camões. E com ele eu comecei a ter as primeiras aproximações com o acordeão, porque o Paulo tocava acordeão no Canadá antes de vir cá para a terra e Como é que vocês se conheceram? nós conhecemos. Eu era amigo do Pedro Aires e ele já andava ali naquela junção de pessoas e conhecemos assim. Era o gajo com quem eu sempre vinha para casa, não é? Porque era o vizinho. Mas está cá outra vez em Lisboa, sabes? Pois, acho que já me disseste. Depois, Rua do Crucifixo, está lá uma loja. Então eu posso estar a contar aqui. Está bem, deixa estar. Não, mas achas que passou alguma coisa, digamos, desses primeiros Heróis do Mar, achas que passou alguma coisa para os marroquinos? Passou o gênio do Pedro. Acho que isso se manteve sempre com ele. E acho que foi isso que passou. E a temática, achas que dá alguma coisa a ver? A temática acho que não tem nada a ver. Acho que... Vamos lá. Quando nós falamos em temática, e a forma como eu falo na temática não tem nada a ver com o que se escreve sobre, ou o que é que foi escrito. Esta música e aquela música têm uma letra igual. Têm a mesma temática. Eu nunca vi as coisas assim. Uma letra e uma música têm uma temática. Se a Ruth Marlene for cantar O Homem do Leme não é o mesmo Homem do Leme que está a cantar o Tim. Por isso eu acho que não tem nada a ver. Devias ter visto o espetáculo de Homens já Variações outro dia, que isso era perfeitamente visível. Sério? E o que é que eles foram tocar? Apareceu uma série de gente a tocar uma série de coisas, mas o problema básico é que assim, nem um décimo daquilo te dá a mesma expressão. Sim, isso eu percebi. Em qualquer um dos temas. Então estava tudo afinadinho.
Sim, mas o Rádio Macau tocava um Rádio Macau, e cada um tocava o que cada um é e nada tinha a ver com aquilo. E hoje o que é que fazes? Hoje tenho aqui o estúdio onde vou trabalhando, vou dando uns concertos, Ainda com os ex-votos? ainda com os ex-votos. Os ex-votos que entretanto alguns se vão crescendo e crescendo de tal forma que fazem outros, caminham para outros lados. E eu continuo acompanhado de miúdos, que é o que eu gosto, que trazem coisas novas e que vão modificando as maneiras de orquestrar, de pôr as coisas a soar. E pronto, é isso. Vou gravando uns discos, vou acompanhando bandas que começam e vou passando aquilo que aprendi, que acho que era uma coisa que todos devíamos fazer. Em vez de dizer, pá, aqueles gajos não valem nada e não sei o quê, falta-lhes, e depois aquilo que a gente sabe tudo, né? Falta-lhes isto, aquilo, aquilo outro. Então, porque é que a gente não vai lá e diz, pá, falta-te isto, aquilo, aquilo outro, né? É isso que vou fazendo. O que é que achas do percurso dos Chutes? Eu lembro quando foi aquele concerto dos 20 anos, encontramos os gajos começaram a tocar o Serra. Sim. Sempre uma curiosa. Pronto, as tuas canções continuam a ser tocadas. Pois, ainda bem que continuam, porque isso contabiliza-se, pá, não é? Não, mas ainda bem que continuam, é verdade. O que é que achas que falta à música portuguesa? O que é que achas que poderia acontecer na música portuguesa hoje em dia? Devia acontecer na música portuguesa aquilo que devia acontecer na sociedade geral portuguesa, que é uma falta de verdade, de conhecimento, de capacidade de cognição. As pessoas não treinam. As pessoas não treinam o pensamento, não treinam a procura do conhecimento e como não o fazem, vão comprar às lojas dos chineses, antes às lojas dos 300 e tudo mais, e tudo lhes serve. É isso que acho que falta. À música, exatamente a mesma coisa. Eu ouço projetos espetaculares que depois em disco me soam a ligeirezas, a coisas sem grande significado. E achas... A pergunta que eu te ia fazer era... estávamos naquela fase que falta a música portuguesa, o que é que podia acontecer à música portuguesa? A pergunta seguinte era se achas que hoje em dia uma banda pode ter a mesma eficácia a comunicar com as pessoas do que tinha nessa época. Pois. Eu acho que eu só sei isto pelo meu próprio exemplo. Eu quando vou tocar aos sítios, eu estou a falar para as pessoas, elas entendem e depois vão dizer, epá, como é que te lembraste disso? Isso parece que sabias o que é que se passou comigo no mês passado. Isso existe, é possível ir por aí. Mas as pessoas não podem ter outros interesses, querer ir de outra maneira, isso é completamente respeitável. Mas acho isso, continuo a achar isso possível. E por isso faço. Da pulga que te mordeu.